Olá, meus queridos. Recentemente eu adquiri esse livro, foi um presente de um amigo meu, o Anselmo, que é um livro que conta, tintim por tintim, tudo o que aconteceu naquele janeiro de 1969. Conta tanto que o Get Back, com as suas 8 horas, se torna até obsoleto, perto da quantidade de informações que eu vou trazer aqui para vocês. Mas no dia 13 de janeiro, que foi uma segunda-feira, logo depois que na sexta-feira o George Harrison saiu ali de Twickenham, nesta segunda-feira, meus queridos, no documentário Get Back, a gente tem um bom momento ali onde estão sentados a Linda, Neil Aspinall, Paul McCartney, Ringo Starr, Michael Lindsay-Hogg, Glyn Johns, Mal Evans, todo mundo sentado ali, conversando sobre o relacionamento de John Lennon com a Yoko Ono. Eu sempre disse que o Get Back é maravilhoso, mas ele é um filme. Ele é um filme que, por mais que o diretor Peter Jackson tenta vender pra gente a imagem de que ele teve a liberdade total de colocar tudo ali, não teve não. E eu vou contar pra vocês por que não. São coisas que colocariam os sócios da Apple de hoje em dia, Yoko Ono, Paul McCartney, Olivia e o Ringo, numa situação tanto quanto ruim, porque Linda McCartney falou muita coisa, Neil Aspinall falou muita coisa e Glyn Johns e Michael Lindsay-Hogg falaram coisa até que eles não deviam. Mas é uma, como eles dizem, a fly on the wall, uma mosca na parede perfeita para a gente ali descobrir quais foram os caminhos para o fim dos Beatles. E me desculpe aqueles mais chatinhos, a Yoko Ono estava ali. Meu nome é João Mora, essa é a Beatles School, a gente vai fundo na história hoje. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? Só para te contextualizar, no dia 10 de janeiro, na sexta-feira, na hora do almoço, George Harrison saiu da banda, mandou todo mundo para as cucu. E o que a gente sabe dessa história é muito pouco. Nem o documentário Get Back nos mostra, porque a gente cresceu assistindo o filme Let It Be, o qual veio com essa narrativa do diretor Michael Lindsay-Hogg de que o George brigara com o Paul e daí ele foi embora. Na verdade, a briga foi com o John e nesse dia 13, a gente começou ali a captar muita coisinha neste livro e não apenas nesse livro, também na coleção A.B. Road of 30 Days e tudo mais que o vale, que tem diversos aí bootlegs, porque essas fitas que foram gravadas naqueles gravadores Nagra ali pelo Michael Lindsay-Hogg, elas foram roubadas nos anos 70, elas foram recuperadas só muitos anos, décadas mais tarde, que eu já contei aqui em vídeo como que foi a recuperação desses tapes esses usados pelo Peter Jackson para poder fazer o Get Back. E lembrando, nem tudo que foi filmado tem áudio, nem tudo que tem áudio foi filmado. Então, há de se entender que muita coisa não apareceu no documentário Get Back, talvez não pelo Peter Jackson ter sido aconselhado a remover, foi porque talvez ou não caberia na narrativa que o Peter Jackson tentou criar ali naquele dia, que a gente está falando de hoje, 13 de janeiro, ou não tinha filme, não tinha filmagem, aquela coisa toda. Mas, meus queridos, voltando aí, no dia 10, George Harrison vai embora. E sempre ficou essa dúvida no ar, por que o George foi embora, né? Muitas pessoas falam, muitos estudiosos, assim como eu, de que o John dera uma entrevista falando que a Apple estava indo pro saco em 6 meses, se alguém não fizesse nada, que a Apple ia acabar. E isso irritou muito o Neil Aspinall, que era o chefe da Apple na época, né? E o Neil, ele estava numa situação muitíssimo complicada, onde que ele tinha que agradar os quatro. Você imagina agradar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e também agradar a dona Yoko Ono, né? Até então namorada do John, mas já mandava mais do que Brian Epstein em 62, meus queridos. A mulher já estava mandando a coisa toda, ou então queria mandar. Mas aí o que acontece? Com essa entrevista do John, parece que o George o confrontou na hora do almoço lá em Twickenham, né? E aí deu ruim, né? Acabou que o George foi embora para papá. Então eles têm uma reunião no domingo na casa do Ringo, né? Como é contado lá, mas a gente não tem áudio, não tem vídeo, a gente só sabe mais ou menos, a gente tenta captar o que saiu. E no dia 13 de janeiro, o Michael Lindsay-Hogg deixou o tape ali gravando e também algumas câmeras e a gente conseguiu ter acesso a muita coisa. Nesse livro, como eu disse para vocês, esse livro aqui que ele foi escrito já tem bastante tempo, bem antes do Peter Jackson querer fazer
o Get Back. E o que é interessante aqui, que logo na introdução do livro, o autor agradece a quem? Ao Mark Lewisohn, dentre outros, né, pesquisadores disso aqui. Então o Get Back, por mais que ele seja diferente do filme do Let It Be, o Get Back não assustou muito quem conhece a fundo as fitas de Twickenham. Mas vamos lá, meus queridos, eu anotei muita coisa aqui que eu peguei, porque a conversa começa o seguinte, vocês devem lembrar, no dia 3 de janeiro, só procurar lá no seu documentário, lá na Disney Plus, ou para você que já comprou o DVD, o Ringo chega, ele é o primeiro a chegar, o Mal Evans chega a questioná-lo, como é que foi a reunião ontem? O Ringo fala, começou bem, mas por final o negócio começou a ficar ruim, né, e tal. Mas o Ringo não fala muito mais sobre isso, não. Ele toma a postura de, opa, eu não vou ficar aqui dedando o que aconteceu na reunião, né. Mas aí ficou naquela expectativa do George, o George não apareceu, o Paul chega com a Linda, né, então eles sentam ali, todo mundo ali em volta, eles fazem um circo, ficam batendo papo, e ali não tinha muito o que fazer e tal, e a gente fica se perguntando o que eles estão fazendo ali, já que teve uma briga, né. E o John e a Yoko não chegam nunca, né. Chegariam eventualmente depois, como você já deve ter visto. Mas por que eles estavam ali, né? O que eles estavam fazendo de manhã em Twickenham? Bom, os tapes mostram que o Paul e o Ringo eles estavam escutando alguns compactos, dentre eles o Obladi Obladá, de uma banda lá que tinha gravado. Eles haviam omitido a palavra bra, né? Life goes on, bra. Então eles cantavam Life goes on, yeah! Né, porque bra poderia ser confundido também com sutiã e tal, e aí o Paul estava irritado porque tiraram, mas tudo bem e tal, eles começaram a rir, então eles foram conversando, né, falando também sobre o What is Ready, que a Linda, todo mundo era fã, e a Linda falou que ela tinha fotografado ele, papapá. O Michael Leidzenhog começa a falar de Penny Lane, que Penny Lane era a música mais importante da vida dele, que não sei o que, papapá. E aí o Ringo puxa, ele pergunta para o Paul quem escreveu a música Build Me Up Buttercup. Né? E o Paul não lembra quem foi o compositor, mas essa música dos Foundations estava lá nos meus lugares da parada, ali na Inglaterra na época, então todo mundo curtiu, o Michael Leidzenhog, o Glyn Johns, todo mundo curtia essa música, né? E foi através desse papo, dessa música, que a fofoca começou a rolar. O Neil Aspinall chega, e como eu disse, o Neil Aspinall agora ele estava na posição, não do Brian Epstein e nem do Alan Klein mais tarde, mas ele estava na posição, tipo assim, ele tinha que manter os quatro unidos, essa era a função dele ali, e organizar tudo na Apple, até com, segundo ele próprio, até eles acharem alguém que pudesse fazer aquilo ali efetivamente. Tal. Então, ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui, né? Porque tem câmera rolando, tem os gravadores Nagra. E o que vocês estão fazendo aqui, já que a reunião deu ruim? Né? Então o Paul fala que a ideia era que o John viesse com ele, e eles tinham combinado de terminar as letras de algumas músicas, tanto é que a gente viu isso, né? E o John e o Paul sentam junto com o Ringo para poder terminar a letra de Get Back, depois eles mexem, se não me engano, em Two of Us. Eles ficam ali tentando terminar a letra de Get Back, então essa seria a pauta do dia ali para poder conversar, mas eles estavam ali esperando porque o John falou que vinha e não tinha chegado ainda. Então o Paul e a Linda, eles começam a discutir, porque a Linda vira e fala assim, eles pegam umas fotos do Ethan Russell, aquele fotógrafo mais tarde, ele apareceria mais ali na Apple, né? E eles estavam discutindo como que o John estava bonito numa das fotos, aí a Linda comenta, o John estava bem vestido ontem na reunião, né, na casa do Ringo, não sabe. E o Michael Leidzenhog pergunta para ele quem que ele estava vestindo, né? Porque geralmente você, por causa de grife, né? Tava usando Armani, alguma coisa assim, né? E aí o Paul faz uma brincadeira, ele tava vestindo... Porque como ele perguntou quem e não o que, ele falou que o John estava vestindo uma atriz oriental. Zoando a Yoko, porque a Yoko havia feito um filme, e os jornais descobriram ali, um filme chamado A Cama do Satã, né? Onde foi um filme de baixo orçamento e tal. E a imprensa descobriu, a imprensa pegava muito pé da Yoko na época, e a imprensa descobriu e tinha colocado no jornal. E o Paul leu aquilo ali, falando que a Yoko era uma atriz oriental e tal. Então tem essa brincadeira aí, mas vai piorar, tá, meus? Calma, senta aí, toma o whiskyzinho, cervejinha, seu todinho. Espera aí que o negócio vai esquentar. Aí o Neil Aspinall pergunta sobre a reunião que acontecera. Então o Ringo faz um comentário que é muito interessante, que não aparece no Get Back. O Ringo fala,
A reunião de ontem foi o mais perto que nós tivemos de acabar com os Beatles, mas de uma forma um tanto quanto informal. A reunião estava indo na direção de que é melhor a gente parar, cada um seguir seu rumo, né? Mas aí aconteceu uma coisa que o George simplesmente levantou e foi embora. Então esse é o grande motivo dessa discussão aqui do vídeo. Por que o George levantou e foi embora? O que parece, a Linda conta mais do que os outros. A Linda fala demais. Eu acredito até por isso que eles removeram uma grande parte da Linda nesse dia 13 de janeiro ali do documentário Get Back. Primeiro que ela já morreu, talvez as filhas, a Stella, a Mary, James e o próprio Paul e a Heather não tenham ficado muito confortáveis. Tipo assim, o Peter Jackson deve ter mostrado, falou assim, ó, tua mãe falou pra cacete. A pessoa falou, tira, porque vai pegar mal pra ela, assim como removeram diversas interrupções da Yoko Ono, tanto em Twitter quanto na época, e muita gente muito bocó, que acha que sabe, entende muito de Beatles, vem falar que a gente tinha que pedir desculpa pra Yoko Ono. George, tava falando o seguinte, ó, já que a gente tá indo pra esse caminho de terminar, eu acho que a parte financeira e a parte artística deveria ser discutida só com nós quatro. Né? E aí olhou pro John, isso é a Linda contando, e o John fez de bobo, né? Porque ele não queria que a Yoko Ono saísse dali, né? Então o George repete, ele fala assim, eu acho que deveríamos ficar só nós quatro para discutir esse tipo de coisa. Então o John, de uma forma bem infantil, ele simplesmente ficou olhando para a cara do George, com um sorriso no rosto, né? Porque ele até então ele não havia falado um A. Tudo que ele falava, tudo que era do John vinha da boca da Yoko. Isso que a Linda falou. Parecia que a gente não estava conversando com o John. Parecia que era a Yoko que era parte dos Beatles nesse momento aqui. Então o George levantou e falou com ele, eu não acredito em você e tal, e foi embora. Segundo George Harrison, ele sempre comentou que quando os Beatles entravam em crise, não saía porrada, não saía soco, pontapé, nem xingamento, nem nada. Eles simplesmente cortavam a comunicação uns com os outros. Eles paravam de se falar. Isso aconteceu muito na década de 70, como a gente já comentou aqui na Beatles School diversas vezes. Né? Longos períodos onde o John e o Paul não conversavam, e o George e o John não conversavam, e o George e o Paul também não conversavam. Só o Ringo, né, que flutuava ali entre os três, porque tinha essa coisa, não vou te mandar merda, não vou te dar um soco na cara, eu simplesmente vou fingir que você não existe. E o George já comentou em várias entrevistas que ao longo da carreira dos Beatles, era assim, o ponto era cortar a comunicação. E o John, ele tava com essa mania de não responder quando as pessoas perguntavam algo a ele. Ele deixava o Yoko responder por ele, ou ele simplesmente calava a boca e ficava quieto. E isso, lógico, irritou muito os outros. Mas aí é que o Paul começa, pasmem, a defender o John Yoko. Ele fala que o John, ele tinha essa mania de quando ele se apaixonava por alguém, essa pessoa virava tudo para ele. Foi assim com o Stuart, foi assim com o Brian Epstein, foi assim com o Maharishi, foi assim com o Magic Alex. E agora era Yoko Ono. O John tinha essa mania de pegar uma coisa, uma pessoa, e aquilo virava tudo para ele. Então ele falou assim, mas pelo menos eles são honestos, né? Eles não estão escondendo isso de ninguém, né? Então o Neil e a Linda, eles se irritam neste momento e começam a falar, não, eu acho sacanagem porque é um grupo, é uma sociedade, são vocês quatro, e a gente acha que a Yoko não deveria se meter nesses assuntos, principalmente na parte financeira e na parte artística dos Beatles. E o Paul continua defendendo, falando que o John sempre reclamou que ninguém conseguia entrar ali no núcleo duro dos Beatles, que era apenas os quatro, e toda vez que alguém tentava entrar, ele se removia. Ele falou que nunca gostou disso e que ele queria trazer a Yoko para dentro desse negócio. Igual o Paul repete, para mim ele tem sempre sido muito honesto em relação a isso aí. Mas aí a Linda começa a falar demais e o Neil lembra a Linda, fala, ó, os gravadores estão ligados, toma cuidado com o que você fala, né? Isso irrita o Michael Leitzenhog, porque até então, por diversas vezes, que eu tô falando dos tapes, não do livro, tá, meus queridos? Nos tapes, quando o Paul começa a falar um pouquinho demais, o Michael Leitzenhog pega o telefone ali perto. E dá para perceber, e o pessoal do livro depois percebeu também, que o Michael Leitzenhog, ele estava tentando fazer um processo de gravar as conversas no telefone, que se alguém ligasse para Twitter, ele conseguiria pegar uma gravação do John e do Paul, do George, ou o que seja. Tanto é que é verdade que a gente tem o que a gente chama de The Lunch Tapes, né? Que são os tapes do almoço.
onde vocês viram no Get Back, que foi tudo limpo pelo Peter Jackson, onde aquele barulho de garfo, faca e prato ali, a gente consegue ver a conversa do John e o Paul. Até aquilo ali foi limado, né? Porque é uma discussão muito grande, onde o John fala que ele deixou o George Harrison, que eu tô falando, fazer os arranjos ali de She Said, aí o Paul fala, você nunca gostou? Ele falou assim, não, porque nas suas músicas ninguém podia se meter, eu tentava ser legal, deixava, você caiu fora, isso conta, muita gente fala que talvez o baixo de She Said, talvez nem tenha sido o Paul, talvez agora na caixa de luxo do Revolver a gente vai finalmente descobrir quem gravou ali, eu acredito que seja, mas enfim. Então o John, ele fala sobre isso do George e tal, que ele deixou, deu muita liberdade pro George levar She Said, e que no final ele nunca ficou satisfeito com a música. Né? Isso não aparece no Get Back. Tem certas coisas, meus queridos, que eu acredito que não é por causa de narrativa, que eu acho que vai causar algum estrago, pode causar um estrago, então o Peter Jackson foi aconselhado a remover. Então tem a parte mais interessante que eu acho, é que a Linda, ela fala que ela se arrependeu de ter ido na reunião, né? Porque ela foi, junto com o Paul, né? Porque ela falou assim, pô, o fato de eu ter ido na reunião, eu meio que permito que a Yoko também, como namorada, lembre-se, nenhuma era casada com nenhum Beatle ainda, né? Que a Yoko também falasse pra caramba. Então o Paul ainda brinca, mas também não tinha como eu não levar você pra passar um domingo gostoso na casa do Ringo. Todo mundo amava a casa do Ringo era um absurdo de bacana e tal. E o Ringo brinca com a Linda, ele falou assim, mas se você tivesse calado sua boca e não interrompesse a reunião de dois Bruce, teria sido um prazer. Aí os dois caem na risada, dá pra perceber que quem que fez isso não foi a Linda, foi o Yoko Ono. Então o Ringo, primeira vez e única vez que o Ringo fala alguma coisa em relação ao Yoko Ono, que ele sempre foi muito reservado, ele nunca falou muito, né? Mas o Paul ainda continua com essa narrativa de que o John pelo menos estava sendo honesto e tal. E o Michael Leitzenhog, vendo que o Paul estava confortável falando, meus queridos, o homem deu liga, deixa o Paul falar. Mas aí é nesse momento que grande parte dessa conversa você vai ver no Get Back, onde que o Paul comenta que eles perguntam como é que era a Lennon McCartney agora. Ele fala, não tem, desde a época que a gente parou de fazer turnê, porque antigamente a gente ficava no hotel juntos, então a gente, né, o tempo livre a gente fazia música, né, e tal. E agora não dava mais, né, desde que eles pararam com as turnês. Então esse negócio de Lennon McCartney foi eu com o ano que destruiu, o povo fala, não tem nada disso, logicamente, foi um pouco exagerado agora, porque não tem mais como trabalhar com o John. Aí o povo conta aquele caso que todo mundo ri, né? Que ele fala assim, pô, eu já expliquei pro John que eu não gosto de fazer música com ela perto, né? Então, no dia desse eu comecei a fazer uma música sobre paredes brancas, né? Pra ver se ela curtia e tal, e ela não curtiu. Aí todo mundo cai na risada, aquilo ali tá aí, né? Então eles vão falando, até que o Paul se cala, né? E a gente fica se perguntando por que o Paul se calou. Porque todo mundo ali, o Neil, a Linda, o Glyn Johns, o Michael Leitzenhog, todos eles confrontam o Paul, falam assim, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que confrontar o John, né? Então o Paul, ele se coloca numa situação que ele fala o seguinte, se eu confrontar o John para ele escolher entre a Yoko e a banda, ele vai escolher a Yoko, tanto é que escolheu mais tarde, naquele ano de 69, não ali em janeiro, como a gente aprendeu, né, cara, com erros de livros e tal. Então o Paul, ele se coloca numa situação de que ele precisa defender o John até dentro da cabeça dele, porque o medo que ele tinha de que os Beatles acabassem era muito grande. E em todo momento ali, o Paul defende o George, falando que o George tinha razão nessa confusão e tudo mais. E o Ringo, ele toma essa postura que realmente eu não sabia que o Ringo era tão passivo. Quando a gente assiste o Get Back, a gente vê realmente que o Ringo, ele não se intrometia. Verdade, ele não se intromete. Nos áudios aqui que a gente tem, nos bootlegs, ele fica calado, uma vez ou outra ele faz alguma gracinha. Então isso mostra muito o que viria a acontecer até ao longo daquele dia, né? Mais tarde o Mal chega e fala, o John tá no telefone, quer falar com ele, então o Paul se levanta, vai, atende o telefone, né? E só que neste momento que o Paul vai atender o telefone, a Linda e o Michael Leitzenhog começam a discutir. O Michael Leitzenhog fala que ele era muito mais fã dos Beatles do que a Linda, que ele tinha uma visão de como deveria ser o documentário, que eles não poderiam acabar e papapá. E aí, meus queridos, que o Michael Leitzenhog e o Glyn Johns começam a chamar a Yoko Ono de amarela,
né? Porque é um termo pejorativo você falar de asiático, de amarelo, que eles queriam muito enfiar ela dentro de um saco preto e fechar para ver se ela morria lá sem ar, que pelo menos ela saía da vida do John, porque eles não aguentavam mais durante as músicas e durante as conversas, como que ela interrompia. Então, meus queridos, isso é uma narrativa que muita gente fica falando assim, há de se pedir desculpa a Yoko Ono por todo o racismo, machismo que ela sofreu. Meus queridos, a gente pode culpar em duas pessoas. A gente pode culpar o John por ter enfiado a Yoko Ono goela abaixo dos outros três e mais de quem tivesse ali e tal. E a gente pode culpar também a própria Yoko por falta de simancol, né, cara? Ela chegou, isso mostra muito do caráter dela, até para quem já estudou a carreira do John durante os anos 70, era uma reclamação que até o pessoal da Elephants Memory tinha, era uma reclamação também que todos os outros amigos do John, tirando o Chapa Branca, que parece que depende dos Beatles, como Klaus Wurman, nunca falou mal da Yoko Ono, né? Parece para ele poder aparecer, parece em tudo quanto é documentário sobre o John Lennon, né? O Bob Gruen, ninguém fala mal da Yoko Ono, porque é pecado. Se falar mal da Yoko Ono, você tá fora do grupinho. Mas é mais ou menos por aí. A Yoko Ono fez isso com os Beatles, né? Ela com o ego dela inflado, né? Que sempre teve. Ela viu uma possibilidade não apenas de pegar o John para ela, isso aí é bacana, porque amor é bonito, não tem problema nenhum. As pessoas se apaixonam e é assim mesmo. Mas o fato dela se colocar de tal forma que ela virou um problema, e ela sabia que ela era, porque tanto é que na reunião, quando o Michael Litzenhoff comenta que no dia que o George saiu, ele falou assim, eu quero continuar com os Beatles mesmo sem o George. E aí eu, com o ano, pula, passa a mão no microfone, começa a berrar, que não é uma maluca lá, pô, pega o Hoffman dele, fazendo aquela microfonia em frente ali, o amplificador dele, o Ringo fica batendo na bateria. E aí no meio da reunião, quando tem esse assunto do que o George falou assim, então acho que é melhor pra gente acabar mesmo, tal, o John olha pra Yoko Ono e disse, é linda que conta, eu falei que isso ia acontecer. O quê? Da Yoko subir no banquinho ali, querer passar a mão no microfone e cantar. Parecia que ela estava o tempo todo esperando uma oportunidade. Acho um certo exagero isso aí, a história mostra que isso não foi verdade. A Yoko Ono jamais tentou entrar nos Beatles e tal. Mas isso, meus queridos, é culpa de um cara chamado John Lennon. E as coisas azedariam, né, mais tarde, lá para o final do Abbey Road. Então é isso, meus queridos. Teve muita coisa. Mais tarde eu trago mais ao longo, eu vou terminando de ler o livro, contando mais. E uma coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande, que vou até fazer um vídeo, que será o próximo, foi o que eles prometeram ao George para todo mundo voltar com aquele sorriso no rosto ali nos estúdios da Apple, porque a segunda reunião que eles tiveram na casa do Ringo deu certo. O que eles falaram, a gente vai investigar, depois eu trago para vocês. Por que o George Harrison voltou todo felizinho para a Apple? Um abraço para vocês.